12h35, você ligado no Atos no Rádio para ficar muito bem informado. E lembramos que nós estamos ao vivo pela Transvale, né, e também pelas redes sociais. E já temos em nossos estúdios, quem nos acompanha pelas redes sociais já visualizando, e pelo rádio agora, prefeito Marcos Olivo, da cidade de Guaratinguetá. Prefeito, muito boa tarde e bem-vindo novamente aqui no Atos. Muito obrigado, Éder, pelo convite. Leandro, um abraço. É um prazer estar falando com vocês aqui, mais uma vez no Atos no Rádio, falando com a população aqui da nossa região, falar das coisas da nossa cidade, das coisas da nossa região e aquilo que é importante, né, para a gente desenvolver o nosso Vale da Fé, Vale Histórico, como uma região que pulsa o empreendedorismo, o desenvolvimento, e isso é importante a gente ter essa política desenvolvimentista para uma região que foi ficando para trás. Os anos foram se passando, né? Nós fomos perdendo força, tanto o Vale Histórico como o Vale da Fé, e agora estamos retomando esse nosso espaço. Cidades importante, que cresceram bastante, né? São José e Taubaté, não tem mais tanto espaço para crescer, então nós temos que segurar esse avanço do desenvolvimento aqui para a nossa região, senão vai para outras. Por falar em região, prefeito, eu quero dar uma notícia para o senhor, talvez o senhor já saiba disso, que o senhor é bastante conhecido aqui, o senhor tem um público aqui na cidade de Lorena que gosta das suas participações aqui e estão marcando já um encontro com o senhor em 2026. O povo é animado, né? Tá longe, política né? É uma coisa, mas... O senhor quase foi deputado. Aliás, quando o senhor foi para assumir a prefeitura, o senhor tinha a possibilidade de entrar, porque o senhor não se elegeu diretamente deputado, mas ficou na suplência. E a sua vaga abriu. Abriu porque o deputado da nossa coligação, que não era do PSL, era do outro partido, ele acabou assumindo a prefeitura numa cidade do ABC. Então abriu uma vaga, então seria uma possibilidade. Mas daí eu já estava eleito prefeito, né? Aí você não vai, simplesmente fala assim, não quero mais. Aí você assume uma missão. E a vida pública é isso, Éder. A gente tem um momento na vida da gente que nós temos que dedicar uma parte dessa nossa vida à causa pública, fazer da nossa cidade uma cidade melhor, se engajar nesse processo, né, de mudança, porque quando você propõe essa mudança de mentalidade política, onde o prefeito tem que ser 80% administrador e apenas 20% político, para que possa aplicar bem esse dinheiro público, para que ele possa render mais, para que você não tenha problemas com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, para que você tenha superávites e através desse superávit você transformar isso em credibilidade da prefeitura, credibilidade da gestão, mais investimentos, né, com linhas de crédito. Então hoje nós temos uma prefeitura que está redondinha, trabalhando com superávit já nos últimos 2 anos, né? Fechamos com superávit bastante significativo. A previsão nossa esse ano é um superávit de 8 milhões de reais, então já é um valor para começar o ano que vem com esse dinheiro em caixa. O senhor deve também administrar, parece que o orçamento gerou em torno de 600 e poucos milhões? Não, de Guaratinguetá, a previsão de nós para 2022 é 420. Desculpa, 600 foi Pinda. 600 milhões é Pinda, o nosso 420. Quando o Pinda era 570, quando nós assumimos em 2017, o de Guará era 300. O nosso agora está em 420, o de Pinda está em 600. Já diminuiu a porcentagem. Diminuiu a diferença. E nós pretendemos chegar nesses próximos 2 anos a um orçamento de 500 milhões. Então já entrar nesse patamar, porque quanto mais você trabalha para ampliar a receita, né, nós temos os meios de ampliação através da indústria, do comércio, da prestação de serviço, né? Tem o ISS é um segmento importante, mas tem o Fundo de Participação dos Municípios, que é o governo federal que faz esse repasse. Isso é baseado em tudo que o município produz de receita, e o ICMS, que é a cota à parte que o governo devolve para o município.
Então, por uma análise simples, todos os impostos gerados dentro de um município, apenas 18% fica com o município. É imposto de renda, IPI, ICMS, PIS, COFINS, né, as contribuições sociais, todos os encargos. Disso, apenas 18% fica com o município. O resto daí vai para estados e União. E aí você tem que começar a correr atrás para tentar repatriar novamente uma parte desse dinheiro. Por isso é importante que eu falo, trabalho em consonância com a Câmara Municipal, que os vereadores entram em contato com os seus deputados também, trazendo emendas parlamentares, as secretarias do município fazer os contatos com as secretarias de estados, com os ministérios, para fazer os convênios importantes, muitos convênios importantes, inclusive a fundo perdido, né, aquilo que você não precisa devolver. Então isso é bacana porque a gente consegue agregar mais valor ao orçamento do município. Então nós estamos satisfeitos com que a gente venha evoluindo de orçamento. Nós tivemos daquilo que é receita do município, né? Você pega o IPTU, ITBI, IPVA, que vem uma parte para o município, o ISS e a cota parte do ICMS do Fundo de Participação dos Municípios, nós tivemos um incremento de 20% do ano 2020 para 2021. Então isso superou bastante aí a inflação. E isso é importante. O município tem que projetar um crescimento de arrecadação e de orçamento superior à inflação, para que ele possa crescer. Prefeito, e é isso que motivou o senhor criar um plano de ações agora futuras? Nós criamos um plano de aceleração do desenvolvimento que está ligado à nossa Secretaria de Governo, que é o João Vaz, que trabalhou aí 30 anos na Caixa como gerente da Caixa Econômica, se aposentou como gerente, tem essa capacidade de gestão. Nós já destinamos a verba para esses 3 anos para alimentar esse plano de aceleração do desenvolvimento. É uma verba de 100 milhões de reais, 50 milhões de uma linha de crédito do Finisa, 30 milhões dos cofres públicos e mais 20 de emendas parlamentares. E já estamos com uma previsão de não só ser os 100 milhões, estamos indo para 150 milhões. É uma previsão então, conversava bastante otimista. O vereador Márcio Almeida ontem, ele almoçou conosco e ele disse que a sua cabeça já está de 150 e ele foi mais ousado. Ele falou, se não chegar a 180 em 2022. E a gente fica feliz porque é possível, né? De repente o senhor está quebrando um paradigma e dando um avanço que vai servir de referência, como o senhor mesmo falou, em nome da região. E é importante que a gente pense na região, né? Porque é possível, é uma missão possível, né? Isso é investimento do setor público. A gente ainda tem que agregar isso, investimento do setor privado. Nós temos agora, para o primeiro semestre, o início da construção do terminal de passageiros do aeroporto de Guaratinguetá, né? O aeroporto regional da Fé, do Vale da Fé, que está ao encargo da Voa SP, que já iniciou tratativas com diversas empresas ligadas ao setor aeroportuário, hangaragem de aeronaves, oficinas de manutenção. A própria Embraer já entrou em contato conosco 2 vezes para iniciar umas tratativas para colocar uma base da Embraer aqui também no aeroporto de Guaratinguetá. Então você vê que quando você projeta uma regionalização de um aeroporto, você não consegue fazer isso sozinho. Quando a gente tentou fazer isso com companhias aéreas que queriam fazer voos fretados para Guaratinguetá, mas isso não funciona. Isso acaba ficando muito vago. Então nós conseguimos encaixar Guaratinguetá nesse processo de privatização dos aeroportos de São Paulo. Então essa regionalização de aeroporto que o governador João Dória projetou, nós conseguimos colocar Guaratinguetá assim aos 45 minutos do segundo tempo. Quando a gente ficou sabendo, o governo já tinha anunciado que 20 aeroportos seriam privatizados, criando uma aviação regional. E o importante dessa privatização é que quem pegasse este pacote de aeroportos está entre os 20. Estaria
interligando esses aeroportos. Então, seria a mesma empresa controladora desses aeroportos que vai fazer essa interligação de voos regulares dentro dessas regiões do estado de São Paulo. Então, temos a região mais longínqua, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, essas cidades mais distantes, interligadas através desse projeto da regionalização. E na nossa região, a empresa que vai administrar o aeroporto é a Voa SP. E a Voa SP já tinha 5 aeroportos que ela estava administrando. E pegou agora mais 11. Então, com esses 11, ela vai ter 16 aeroportos que ela, Voa SP, administra. Então, já começamos as tratativas, já recebemos o diretor o presidente da companhia, né, que é da Voa SP, e já recebemos um acionista, que é o diretor, responsável por essa área aqui de Guaratinguetá. E ele tem muito carinho por Guaratinguetá, que é o Paulo Pinotti. Paulo Pinotti é parente do Dr. Pinotti, lá que foi ministro, teve uma atuação política, inclusive, no governo federal, nos anos 80. E o Paulo Pinotti, ele é empreendedor. Tem empreendimentos em Ubatuba, inclusive a Atmosfera, que é uma imobiliária que ele tem, que fez uns prédios ali de altíssimo padrão, e já demonstrou interesse em iniciar os investimentos dessa infraestrutura aeroportuária aqui por Guaratinguetá. A Voa SP vai começar por Guaratinguetá. E fora esse assunto aeroporto, já existe um interesse já 2 para 3 anos, do nosso vice-prefeito, Regis Assumura, em a gente trazer para cá um parque aquático. E mais um parque aquático de grande porte. E o Paulo Pinotti se demonstrou interessado. E tem os contatos, né, que nós já fizemos, inclusive, uma videoconferência com um representante do Parque Termas dos Laranjais, lá de Olímpia. E hoje... Famoso esse parque. O Olímpia, hoje o Termas dos Laranjais, é o maior parque aquático da América Latina. Então você vê, passou a Pousada do Rio Quente, outros parques aquáticos de Camboriú. Hoje é a referência esse parque aquático de Termas dos Laranjais. E olha que eles estão a 5 horas e meia de carro de São Paulo. Quem sai de São Paulo vai lá, vai viajar 5 horas e meia. E nós estamos aqui a 2 horas de São Paulo. E ao lado de Aparecida, né? Ao lado de Aparecida. E esse é o mote. Porque ele já tem um movimento de turistas que vêm para a região. Temos um aeroporto. E montando um parque aquático aqui, já tem o público vindo para a região. Então esse é um investimento que eles estão bastante entusiasmados. Nós já iniciamos tratativas, já olharam áreas para poder vislumbrar aí essa construção do parque aquático. E uma área, eles querem área de 300 a 500 mil metros quadrados. Seria na divisa entre Aparecida e Guaratinguetá. Confirma isso, prefeito? Seria mais próximo ali, a região do Santa Luzia, nesse pedaço, porque eles gostaram muito, inclusive, daquela vista que tem de Guaratinguetá, daquele lugar lá para Aparecida. Sim. Eles enxergam a catedral, enxergam o Santuário Nacional. Então eles falaram, esse é um lugar que remete, né, a todo esse movimento turístico, pessoas que vêm para cá, e não é só daí a criação de um parque aquático, é toda uma rede hoteleira. Lá no Termas dos Laranjais, lá em Olímpia, eles têm um hotel, que é o Windham, fica praticamente dentro do parque aquático. São 800 apartamentos que eles têm nesse hotel, nessa rede hoteleira. Você vê o potencial que tem de investimento turístico para isso. Então é um foco que nós estamos dando, um direcionamento, que o Regis já trabalhava em cima disso, já tinha conversado com o pessoal lá de Laranjais, do Termas dos Laranjais, para a gente fazer esse investimento nesse parque aquático e trazer para cá. Prefeito. Gostaram e agora estão realmente pensando em investir. São assuntos importantes, né, que a gente destacou ao longo do ano, inclusive o parque aquático já com negociações bastante avançadas também. O aeroporto foi uma grande conquista. Olhando um pouquinho para frente, né, para 2022, para o começo do ano, a gente tem uma informação de que a Guaratinguetá Saneamento ela volta a operar o tratamento do esgoto na cidade de Guaratinguetá já no começo de janeiro.
possivelmente na primeira semana do mês de janeiro. O senhor teve acesso a essa informação? Como que está essa situação? Não, ainda o que nós temos de informação é que a Justiça determinou a saída deles, né? Dia 3 agora. Dia 3 de janeiro. E dia 3 de janeiro vai haver uma transição de passagem de gestão da Guaratinguetá Saneamentos para a SAEG. SAEG assume. A SAEG assume dia 3 de janeiro essa gestão do tratamento do esgoto e vai ter a responsabilidade da evolução desse tratamento. A partir do momento que ela assumir, ela vai ter que apresentar ao Ministério Público um cronograma de investimentos de como fazer essa evolução. Por quê? Porque a falta dessa evolução foi que motivou a ruptura do contrato, né? Foi um dos motivos... A caducidade, é isso que fala? Um dos motivos que gerou esse atrito entre a SAEG, Prefeitura e a empresa Guaratinguetá Saneamentos, que é a antiga CAB, foi isso, a falta de evolução, né, a SAEG investiu mais de 100 milhões de reais nesse projeto, que não evoluiu. Contrato lá de 2008. Em 2008, quando a gente entrou em 2017, nós já começamos a bater nesse contrato. Está errado, o contrato leonino não tem condição de ser cumprido, tem que ser refeito. Aí começou uma briga de quem devia para quem. Nós contratamos, né, a SAEG contratou a Fundação Getúlio Vargas, que fez um laudo e apresentou um resultado totalmente contrário àquilo que a Guaratinguetá Saneamentos apresentava. Então iniciou-se esse atrito entre as empresas e, através de um descumprimento de uma cláusula contratual, nós decretamos a caducidade. Aí é o prefeito que decreta a caducidade porque houve a transferência de controle acionário da empresa sem a anuência prévia da SAEG. Então isso é um descumprimento de cláusula contratual passível de rompimento, que seria a caducidade, e foi decretada a caducidade. Aí desses 1 ano e meio que passaram, desde a época que nós decretamos a caducidade, vem todo esse processo da justiça, de liminares e tudo que... Do último desfecho que teve, eles não tiveram sucesso com a prorrogação dessa liminar e continua valendo o decreto de caducidade, do qual a SAEG já iniciou as tratativas para que, a partir de 3 de janeiro, assuma o comando total, né, da tratamento do esgoto, da evolução desse esgoto aqui em Guaratinguetá. Conversava com o senhor em uma outra oportunidade, o senhor informou que havia o interesse da SAEG em ser responsável pelo esgoto da cidade, mas isso seria um projeto talvez a médio prazo, e nessa transição de gestões da Guaratinguetá Saneamento, quem poderia também assumir o trabalho de fato era a Codesg. A Codesg está assumindo, inclusive em parceria com a SAEG, já a estação de tratamento de esgoto. Então a Codesg está entrando nessa prestação de serviço, é uma empresa municipal, empresa de Guaratinguetá, tem feito grandes trabalhos para o município. Não é empresa terceirizada de fora, é uma empresa que pertence ao setor público e a gente confia muito na evolução desse trabalho. A gente acha que agora nós entramos numa rota de avanço no tratamento do esgoto. Eu acredito que ainda até 2023, né, porque a gente assume agora em 2022, até Sim. o início de 2023 a gente já chega a 50% do percentual do esgoto tratado. É o carro-chefe agora, prefeito, da sua nova gestão? O tratamento talvez completo até o fim do seu mandato do esgoto da cidade? Não consegue tratar 100% até o final do mandato, mas a gente vai chegar no final de 2024, eu acredito que com entre 50% e 60% do esgoto tratado. Porque até 2023 a gente trata 50%. E a gente tende a evoluir um pouco mais. E tem que ter investimento, tem que ter linha de crédito, investimento em rede de esgoto, né? E isso aí ninguém vê. É aquilo que está enterrado. Por isso que a população nem reclama. Você não ouve reclamação da população e fala, o esgoto meu não é tratado. Nós temos 92% do esgoto coletado. Então isso é importante, você coleta o esgoto. Sim. Mas não está tratando os 92%, você trata 29%. E isso está tratando 29% há 13 anos, não evoluiu nada. Por isso que a gente está
batalhamos muito pela caducidade desse contrato, porque não vimos evolução. Se estivesse evoluindo, teria uma possibilidade de acordo? Sim, teria, mas hoje não tem a mínima possibilidade. Agora, é grande... E o senhor atribui isso aí mais uma vitória da sua administração? Não? Com certeza, porque a SAEG, com o contrato que foi feito lá em 2008 e o aditivo de 2015, a SAEG não tinha condições nenhuma de pagar os valores que estavam estipulados em contrato. Então isso é simples de se analisar, e a empresa não arredava o pé desses valores, já tem um contrato, né, não vai querer abaixar o valor. Então nós partimos para o fator jurídico de decretação de caducidade pelo descumprimento de cláusula, porque por valores não chegaria a esse acordo nunca. Apresenta uma empresa que apresenta um orçamento de custeio colocando R$200 mil de juros. Quer dizer, a SAEG não tinha que pagar juros, quem paga juros é a empresa. Se ela não tem dinheiro, ela empresta dinheiro para fazer obras de evolução, não a SAEG. Porque senão a SAEG mesmo contrataria um empréstimo e pagaria ela os juros e não precisaria pagar uma gestão. Então isso... Agora, prefeito, se bem que está sendo um remédio até meio amargo, mas está vindo em boa hora, porque junto com esse avanço que o senhor está elencando, vem inclusive a construção do novo santuário lá de Frei Galvão, a questão do aeroporto, tudo. É elegante para a cidade, né? Ter o status de uma quantidade significativa se não 100%, pelo menos parcialmente. O senhor está falando em chegar a 50% em 2023, vai culminar, acho que, com essas obras que a vinda do aeroporto vai trazer. É importante para a cidade essa questão também, né? Até no portfólio da cidade. Porque isso aí é saneamento básico, isso faz parte, inclusive, de uma universalização já contratualizada pelo governo federal, que todos os municípios do Brasil têm o compromisso da universalização 100% do esgoto até 2033. Então, nos próximos, vamos dizer, 11 anos, aí todo mundo vai ter que tratar 100% do seu esgoto. Então, nós estamos caminhando para tratar antes disso, né? Agora, além disso, a gente está vendo para a importância da evolução de Guaratinguetá, porque eu sempre bato na tecla que nós Guaratinguetá, Lorena, Aparecida, Cruzeiro, as cidades aqui do Vale Histórico, nós perdemos o compasso do desenvolvimento. Poxa, nós tivemos uma cidade que avalizou o Império Brasileiro no empréstimo nos bancos da Inglaterra, no período do Império, né, bananal. Na época do café, né? Que tinha moeda própria, uma moeda cunhada ali, e a gente não entende o que aconteceu, né? Por que parou no tempo. Mas tem momentos na história de uma cidade que você não pode negar um avanço, uma evolução, um crescimento. Você não, como gestor, você não pode ser negativo. E isso aconteceu. Isso a gente tem muito vivo, recentes anos, 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, quando se negou para cá a vinda de uma Embraer. A Embraer estava de malas prontas, né, montando uma fábrica aqui em Guaratinguetá, e simplesmente ela foi para São José. O primeiro projeto da indústria aeronáutica, de construção de aeronaves, era para ser em Guaratinguetá, e foi para São José. Depois, num segundo momento, a Embraer procurou novamente aqui em Guaratinguetá. Por quê? Nós temos o aeroporto, nós temos a escola de especialistas de aeronáutica, que forma sargentos especialistas, mecânicos, controladores de voo. Então você tem a escola que forma esses profissionais, você monta uma fábrica onde você tem a mão de obra disponível. Então isso tudo foi perdas de possibilidades de desenvolvimento que nós deixamos para trás. Indústria automobilística. Tivemos a Toyota para se instalar aqui em Guaratinguetá também, foi descartada. Então isso tudo passa o tempo e você não cresce. Por quê? Porque você abriu mão de investimentos que gerariam emprego, renda, arrecadação para o município, valor adicionado, né, que na arrecadação do município é fundamental. Hoje a gente vê municípios que receberam ali, tem uma base da Petrobras, Paulínia, São José dos Campos, São Sebastião, Ilhabela, né? São Sebastião tem um terminal ali da Petrobras.
os royalties que vêm do petróleo para São Sebastião, para Ilhabela. Então, o nosso orçamento hoje, que está em 420 milhões para 2022, se você for pegar o orçamento de Ilhabela, é 1,5 bilhão. Então, é uma cidade que tem lá 35 mil habitantes, tem um orçamento de 1,5 bilhão. Nós aqui com 130 mil habitantes, estamos com um orçamento de 420 milhões. Pindamonhangaba, orçamento de 600 milhões. Jacareí com orçamento acima de 1 bilhão. Taubaté com orçamento de 1,8 bilhão, se não me engano. Então você vê, nós ficamos para trás. Lorena está com orçamento de 280, se não me engano. 246 milhões. É pouco. Orçamento baixo. Se você comparar, se você dividir o orçamento de Lorena, 246, dividir por 85 mil habitantes, né, mais ou menos a população de Lorena, você vai ver que você chega num ticket em torno de R$3.000 por habitante. O orçamento, 3 mil por habitante. Aí você pega São José, que tem 3,5 bilhões, divide por 600 mil habitantes, você vai ver que lá está uma média de R$5.500 por habitante. Então, se nós temos aqui em Lorena 3 mil por habitante, São José é 5.500, é quase o dobro de investimento por habitante. Isso se resulta no quê? Melhor qualidade de vida para o cidadão. Você remunera melhor seus médicos. Você tem um orçamento de R$5.500 por habitante para aplicar na população, você paga melhor o médico, você constrói hospitais, você constrói unidades de saúde, você faz vias públicas de melhor qualidade, com mais quantidade, você investe na segurança pública. Lorena aqui tem, acho que são 18, 16 câmeras de monitoramento. Não, hoje está com um pouco mais. Então, Guará está com 40. Não, é metade aqui. Guará está com 40. Guará está com 40 câmeras de monitoramento. Nós ainda temos aquela de OCR, né, que está interligado com o sistema Detecta do Estado de São Paulo, que qualquer veículo que entre com suspeita de roubo e tal, já está em fração de 2, 3 segundos, já está no sistema da polícia, informando que entrou em Guaratinguetá um carro que foi roubado. Então isso já é um sistema de segurança. Anexamos a esse sistema também de segurança a Dutra. Fizemos uma parceria com o Ministério, né, que responde pela defesa, pelo sistema de monitoramento, e através do Ministério, através da Polícia Rodoviária Federal, Guaratinguetá também está interligado, porque qualquer carro que passa na Dutra, nós estamos sabendo no COI também se tem alguma suspeita, se esse veículo é objeto de furto, para iniciar uma perseguição. Por exemplo, o cidadão entra ali, um bandido entra com um carro roubado em Guaratinguetá, ele pratica um crime, um assalto, algum crime grave e sai em fuga. O nosso sistema detectou esse carro. Ele viu, esse carro entrou em Guaratinguetá, saiu de Guaratinguetá pela Padroeira do Brasil. A nossa câmera OCR pegou, saiu, virou para Dutra. Mas foi para onde? Foi para o Rio ou foi para São Paulo? Entrou onde? Entrou em Roseira, entrou em Taubaté, entrou em São José. Para onde foi esse carro? E aí sim, essa interligação importante dos sistemas, porque aí o nosso sistema da OCR, que pegou a saída desse carro para Dutra, as câmeras da Dutra já tem esse sistema monitorado também interligado ao OCR e vão dizer, esse carro passou aqui agora, 5 minutos depois passou em Aparecida, não passou em Roseira. Opa, ele entrou entre Roseira e Aparecida em algum lugar. Você já delimitou uma área onde esse carro se evadiu ali, né, de uma rodovia. Por isso a importância dos sistemas interligados. Agora, quando a gente fala em câmeras, São José, como nós estamos falando, que tem um orçamento lá de R$5.500 por cidadão, tem 2.000 câmeras. Nós temos 40. Eles têm 2.000 câmeras na cidade. Então, essa evolução vem através do crescimento de uma cidade. E o crescimento passa por arrecadação de impostos, que é ICMS, IPI, tudo aquilo que retorna para o município, e lá tem indústria aeronáutica, indústria automobilística, tem Petrobras, tem grandes contribuintes que ajudam o município a crescer. Então a gente olha, Lorena com orçamento de 246, o Silvinho Ballerini tem que catar lata para poder fazer os investimentos na cidade. Tem que sair com o chapéu na mão
ir no Palácio do Governo, ir nos ministérios, falar com os deputados, para conseguir verba, angariar fundos para fazer os investimentos numa cidade. Por isso defendo sempre a posição de nós termos uma regionalização Vale da Fé e Vale Histórico, para que a gente tenha representatividade parlamentar. Então a gente precisa ter os nossos deputados federais que representem a nossa região, deputados estaduais que representem a nossa região. E aí quando você fala no deputado federal, é mais difícil você eleger deputados federais por aqui. Apesar da gente ter um colégio eleitoral grande, o Vale da Fé e Vale Histórico são 600 mil habitantes. Aqui tem pelo menos 350, 370 mil eleitores. Isso aí, metade dos votos para um deputado, você elege um deputado com 170 mil votos. Aí você tem uma representatividade forte com o deputado federal. Deputado estadual, aqui o Vale da Fé e Vale Histórico tem condição de eleger 3, 4 deputados. Dá para eleger tranquilamente, porque tem potencial, tem urna, tem eleitor para isso. Então o cidadão tem que entender que o ano que vem é ano de eleição. Mas o pessoal fica muito preocupado. É Lula, é Bolsonaro, é Moro. Esse pessoal não vai resolver nossa vida. Quem resolve nossa vida aqui são os prefeitos, são os vereadores e são os deputados daqui. Aí nós temos que focar, vamos escolher um presidente, vamos. Nós temos que pensar em escolher um nosso deputado, claro, um representante aqui da região. Porque senão na hora de votar o pessoal, não, eu vou votar no presidente tal, eu vou votar no governador tal. E para deputado você vai votar em, não sei, eu não tenho candidato a deputado. Aí as pessoas votam mais com a emoção do que com a razão. E muita gente nem se lembra em quem votou. Isso não se lembra, não, porque o cara vota pela emoção. Aí ele vai lá, vota no artista pornô, vai lá, vota no palhaço, vota no outro que é artista de novela, vota no outro que é galã, bonitão, vou votar. Não tem, nós temos que parar de votar com a emoção e votar com a razão. Votar naqueles que realmente representam a nossa região. Perfeito. Por isso que eu estou defendendo essa parte. Já avisei. Não é assim, vou divulgar e avisar os deputados. Eu já avisei os deputados federais que trabalham aqui na região, que não são daqui, e falei, gente, eu vou soltar um ranking. Já avisei os deputados, cada um que entra em contato comigo, olha, você mandou quanto para cá? Você mandou quanto para Guará? Olha, eu vou soltar um ranking dos deputados federais que mais ajudaram a cidade com verba, não é com papo furado, com verba, que você mandou de emenda parlamentar, que conseguiu para ajudar a nossa cidade. Ó, já tem deputados aqui de fora que já mandou mais de 3 milhões de reais para Guaratinguetá. Então você vê, o cara direcionou verba aqui, verba ali, já passou de 3 milhões. E não é um só não. O próprio deputado do meu partido, Gilberto Nascimento, ele já destinou mais de 3 milhões de reais para Guaratinguetá. O outro, Bertaioli, também posso citar, porque é outro que mandou bastante dinheiro para Guaratinguetá. Tem Eduardo Cury, tem Samuel Moreira, que mandaram menos. Mas você vê que o pessoal está preocupado em mandar emenda parlamentar, porque ele quer fazer parte do ranking. Eu quero estar no top 5. Aí fala, porque pelo menos o meu nome vai ser lembrado sempre como um deputado que atua na região. E é isso que é importante. E agora, para estadual é mais difícil. Porque o estadual, a emenda parlamentar do estadual é pequenininha, é 20% de um federal. Aí a gente tem que ter o deputado estadual regional. Aí a gente tem que ter aquele que vai ter uma emenda parlamentar dele para ele aplicar, mas ele vai ter que aplicar aqui. Aparecida, Guará, Lorena, Cachoeira, Canas, Putim, Cruzeiro, Vale Histórico, todas as cidades do Vale Histórico, para ele aplicar aqui, porque daí ele vai estar só nessa região. Por isso que nós temos que ter 2, 3 deputados estaduais para representar bem a nossa região. Nós temos em Guará, por exemplo, o meu vice-prefeito, Regis Assumura, ele é um pré-candidato a deputado estadual. Está no PL, partido do presidente Bolsonaro, um partido que sempre foca em eleição de deputado, então ele tem uma baita chance de se eleger. Então é um foco que nós estamos trabalhando para a gente ter uma representatividade regional. Porque senão a gente fica toda vez dando voto para um monte de deputados aí de fora que nunca apareceram aqui, que nunca destinaram nada. Aí vem aqueles votos porque o fulano pediu para votar, não, porque eu gosto dele quando ele aparece na televisão, ele é palhaço, ele faz graça. Nós não precisamos de gente que faz graça, nós precisamos de gente que ajude a cidade, gente que coloque investimento na cidade, principalmente nós, que somos cidades com um orçamento reduzido. Tem cidade aqui no Vale Histórico que tem um orçamento anual de 15 milhões. Como é que você faz com uma cidade de 4, 5 mil habitantes com orçamento de 15 milhões? O que você consegue trazer de investimento através da arrecadação pública? Quase nada.
Tudo serve para custeio, só para você pagar o custo da máquina pública. Por isso é que tem que ter representatividade. Prefeito, o senhor conversou com algum vereador do senhor sobre uma possível candidatura para o ano que vem a nível federal, né, pensando em cargos de deputado? Pergunto isso porque tivemos na última semana o Pedro Sanini, aqui no Atos no Rádio, ele confirmou que o nome dele estava sendo especulado para essa postulação. O senhor confirma isso para a gente? O Pedro Sanini é um nome que dentro do próprio partido, né, o partido ao qual ele pertence, eu pertenço também, o PSC, o Pedro Sanini é um vereador que já foi consultado sobre a possibilidade dele sair como candidato a deputado federal pelo PSC. E agora, com essa mudança no sistema, né, de eleição para deputados, não tem coligação, não tem essa para deputado estadual e federal, o partido vai sozinho. E não adianta o cidadão pegar assim, meu partido vai ter 5 deputados, que eu vou me aliar a um partido grande e vou juntar com ele, vou ter os votos do partido grande e vou colocar pelo menos um do meu partido lá. Não tem mais essa. Se sair com 5 deputados, vai para o abraço, não vai eleger ninguém. Então, os partidos hoje, políticos, os pequenos, vão ter que botar candidato em todas as regiões. Eles vão ter que sair correndo atrás. E o Gilberto Nascimento, que é o presidente do meu partido, esteve em Guará semana passada, visitamos as obras que irão iniciar aí com as emendas parlamentares dele, e ele falou desse interesse. Nós precisamos lançar candidato aqui. Ele falou, Solívio, você não quer? Não quero nada. Eu quero terminar o meu mandato, eu vou cumprir aquilo pelo qual eu fui eleito. Fui eleito para ser prefeito, não para ser 2 anos depois candidato a deputado federal, que eu não posso. Eu tenho uma missão aqui de entregar, aqui como eu marquei aqui, né? Aeroporto, anel viário, parque da cidade, parque aquático, santuário de Frei Galvão, estrada cênica do Gomeral até Campo Jordão pavimentado, receptivo turístico, todo o projeto do Avança Guará, investir em mais indústrias vindo para cá, centro de inovação, os aparelhamentos públicos nós vamos fazer, as praças esportivas, os parques, as praças municipais, tudo que a gente está dando uma repaginada em Guará. Nós temos que transformar uma cidade turística, tem que ser uma cidade bonita, bem arrumada, os canteiros bonitos, as praças bonitas, locais aprazíveis para não só para a população aproveitar, mas para o turista que vem à cidade também aproveitar. E criar uma cultura disso, né? Que é importante. E criar uma cultura, inclusive a cultura do povo de conservar o patrimônio, né? Claro. Porque tem aquele negócio. Nisso você faz alguma coisa, o povo vai destruir. Nós, quando o Ricardo conversamos bastante sobre vamos fazer os nossos pontos de ônibus ficar mais bonito, né? Nós contratamos, fizemos uma licitação para ter uns pontos de ônibus com os designs mais modernos, e aí um painel de fundo, que era um painelzão azul que não tinha nada. Vamos botar as fotos dos pontos turísticos da cidade, locais bonitos e tal. Aí nós colocamos mais de 100, né, Ricardo? Colocamos mais de 100 painéis nos pontos de ônibus. Tá lá faz 1 ano já, né? Só um foi pichado assim, alguém fez uma declaração de amor para a namorada. Um apenas. Então, para nós foi uma surpresa. Eu falei, nossa, o pessoal vai sair pichando. Então já houve. Sei que a população avanço, né? Já entendeu que aquilo é um patrimônio do município, é um patrimônio dele. Se ele destruir, ele está destruindo o patrimônio dele. Prefeito, nós queremos agradecer a participação do senhor, também a Transvale, a doutora Marilde, que deu uma esticada boa para a gente no horário aqui. Sempre é um prazer recebê-lo aqui. E com o senhor tem que falar muito com poucas palavras, mas não tem jeito, né? Muitas situações. Não falamos do anel viário, e eu tenho perguntas aqui para saber quando que vai sair do papel, que a população sabe que está em projeto, né? E também atribui que esse anel viário é um projeto que o senhor cuida pessoalmente, porque o senhor tem uma visão fantástica a respeito disso. Uma cidade, para crescer e para ir para frente, ela tem que ter entrada e saída. Ela tem que ter alças de acesso para os bairros mais distantes, tem que ter vias públicas, né, avenidas que tenham menos interferência de semáforos, de cruzamentos, para que os bairros mais distantes se aproximem da região central e da região fabril. Por isso que nós estamos investindo num projeto do anel viário para a cidade explodir no desenvolvimento imobiliário, que já está acontecendo. Hoje, Guaratinguetá tem 5.000 imóveis em construção. Está se renovando. Cada mês a gente aprova um loteamento novo. E agora tem exigência. Loteamento tem que ter lâmpada de LED, loteamento já tem que ter
Alguns nós estamos exigindo já a estação de tratamento de esgoto própria, coisas que você já vai evoluindo dentro daquilo que é o projeto de uma cidade vai criando futurista. Um protocolo, né? Você cria um protocolo para que as pessoas possam exigir a contrapartida com construção de malha viária, cicloviária, com rotatórias de acesso. Hoje não é simplesmente o cidadão constrói um loteamento e fala assim, meu loteamento tem rotatória lá dentro, mas e para o lado de fora? Tem acesso? Não, não tem. Então você vai ter que construir, porque é uma contribuição que ele dá para o município. Não sobra esse ônus para o município. O cidadão transforma alqueire em metro quadrado e a gente fica com a responsabilidade depois de fazer toda a infraestrutura viária, escola, creche, unidade de saúde, levar a rede de esgoto. Então tudo isso tem que ter realmente uma preocupação para que esse ônus não fique muito pesado para o poder público. Ok. Prefeito, vamos agendar, vem novidade aí então, dia 3, SAEG assumindo dia 3, SAEG. Todo o sistema de esgoto da cidade. Eu acredito que a gente poderia em janeiro fazer um pente fino, né? E nós estamos criando também o canal 156, que é um canal de comunicação entre prefeitura e cidadão, vai ser muito bacana, vamos apresentar em breve, mas é momento de despedida e momento de reflexão. Quero desejar a todos os cidadãos aqui de Lorena, de Guaratinguetá, de toda a região do Vale da Fé e Vale Histórico, um santo e abençoado Natal. Período em que a gente tem que ter essa reflexão que Natal não é só festa. Natal é um momento de oração, de reflexão, lembrar que Deus existe, que o menino Jesus veio com uma missão, né? Veio à Terra, foi crucificado para nos salvar, para que a gente possa ter uma continuidade da vida com a ressurreição. Então essa é a mensagem que eu quero desejar a todas as famílias, esse santo e abençoado Natal. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe. Amém. Amanhã, permitindo Deus, estaremos de volta com um novo Atos no Rádio. Muito obrigado por você que colaborou conosco, participou das nossas redes sociais, nos ouviu atentamente. Muito obrigado à Transvale, nossa emissora que dá suporte à nossa voz, e também a toda a região. Até amanhã. Atos no Rádio, simplesmente objetivo.